Cara, você já parou pra pensar por que aquele seu amigo que sempre foi gente boa de repente fez algo que deixou todo mundo de queixo caído? Ou porque você mesmo, que se considera uma pessoa decente, às vezes tem pensamentos ou age de formas que te deixam assustado com você mesmo? A real é que todo mundo tem um lado sombrio, e quanto mais você finge que ele não existe, mais perigoso ele fica. É sobre isso que vamos falar hoje. E Carl Jung é nosso guia nessa jornada para entender a verdade brutal sobre a natureza humana. Jung não era um cara qualquer. Ele foi um dos psicólogos mais influentes do século XX, e suas ideias sobre a mente humana são tão profundas que ainda hoje a gente está tentando entender completamente. Ele desenvolveu conceitos que explicam por que pessoas aparentemente boas podem cometer atos terríveis, e a resposta não é simples. Não é sobre ser mal ou bom, é sobre entender que todo ser humano é complexo e carrega dentro de si potencial tanto para o bem quanto para o mal. A primeira coisa que você precisa entender é o conceito de sombra. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo, tudo que você não quer admitir que existe dentro de você. Sabe quando você olha para alguém e sente uma raiva desproporcional? Quando algo em uma pessoa te irrita profundamente sem motivo aparente? É sua sombra se manifestando. O que você odeia nos outros, geralmente é o que você não aceita em si mesmo. Pensa comigo. Desde criança, a gente aprende o que é certo e errado. Seus pais, a escola, a sociedade, todo mundo te diz como você deve ser. Seja educado, seja gentil, não seja agressivo, não seja egoísta. E o que acontece? Com todos esses impulsos naturais que são considerados errados, eles não desaparecem. Eles vão para a sombra. E lá eles ficam fermentando, crescendo, esperando uma oportunidade para explodir. O problema é que a maioria das pessoas vive em negação total sobre sua sombra. Elas constroem uma imagem de si mesmas, o que Jung chamava de persona, que é basicamente uma máscara social. É o cara legal, o bom pai de família, o profissional responsável. Mas quanto mais você se identifica com essa máscara, quanto mais você acredita que é só isso, mais poder você dá para sua sombra. É por isso que você vê casos de políticos que pregam moralidade sendo pegos em escândalos, ou aquele vizinho super educado que um dia surta e comete um crime brutal. Não é que eles eram maus o tempo todo e estavam fingindo. É que eles negaram tanto sua sombra, reprimiram tanto seus impulsos sombrios, que quando a pressão ficou grande demais, a barragem estourou. Jung tinha uma frase brutal sobre isso. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Ou seja, você não se torna uma pessoa melhor fingindo que não tem raiva, inveja, luxúria ou impulsos violentos. Você se torna melhor reconhecendo que tem tudo isso e aprendendo a lidar com esses aspectos de forma consciente. Vamos falar de exemplos concretos. Pega o caso dos regimes totalitários do século XX. Como foi possível que pessoas normais, cidadãos comuns, participassem de genocídios? Jung explicava isso através do conceito de projeção da sombra coletiva. Quando um grupo inteiro projeta sua sombra em outro grupo, sejam judeus, tutsis ou qualquer minoria, eles param de ver essas pessoas como humanas. Toda a maldade, toda a sujeira que eles negam em si mesmos é projetada no outro. E destruir o outro se torna um ato de purificação. Mas não precisa ir tão longe. Pensa nas suas relações pessoais. Quantas vezes você já explodiu com alguém por algo pequeno? Quantas vezes você já foi cruel com alguém que amava? Nesses momentos, não era você sendo mal. Era sua sombra tomando controle porque você nunca aprendeu a reconhecê-la e integrá-la. A integração da sombra é um dos processos mais importantes do que Jung chamava de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, não quem a sociedade quer que você seja. E aqui vem a parte que muita gente não gosta de ouvir. Integrar a sombra não significa se livrar dela. Significa reconhecer que você tem capacidade para o mal, para a destruição, para a crueldade e escolher conscientemente não agir baseado nesses impulsos. Um homem que nunca reconheceu sua capacidade para a violência não é pacífico, é apenas fraco. Um homem que reconhece sua capacidade para a violência e escolhe ser pacífico, esse sim é verdadeiramente forte. É a diferença entre não ter garras e escolher não usá-las. Jung estudou muito as religiões e mitologias do mundo e ele percebeu que todas elas, de alguma forma, lidam com essa dualidade humana. O conceito cristão do diabo, por exemplo, é uma representação da sombra coletiva. O problema é quando as pessoas projetam todo o mal no diabo e se recusam a reconhecer que carregam essa mesma capacidade dentro de si. Na mitologia grega, os heróis sempre tinham que enfrentar monstros.
Jung via esses monstros como representações da sombra. O herói que derrota o monstro não está destruindo o mal externo, está integrando sua própria sombra. É por isso que em muitas histórias o herói se torna parecido com um monstro que derrotou. Ele integrou aquelas qualidades em si mesmo. Agora vamos falar de algo que vai mexer com sua cabeça. A sombra não é só sobre coisas ruins. Dependendo de como você foi criado, sua sombra pode conter também suas qualidades positivas reprimidas. Se você cresceu em um ambiente onde demonstrar força era mal visto, sua força está na sombra. Se você foi ensinado que ter ambição é errado, sua ambição está na sombra. Se você aprendeu que expressar suas emoções é fraqueza, sua capacidade emocional está na sombra. Isso explica por que algumas pessoas sabotam o próprio sucesso. Elas têm tanto medo de seu próprio poder, de sua própria grandeza, que preferem permanecer pequenas. Jung chamava isso de medo da própria luz. É mais fácil se esconder na mediocridade do que assumir a responsabilidade que vem com o poder. E aqui chegamos em um ponto crucial: poder. Todo homem busca poder de alguma forma, seja poder sobre si mesmo, sobre seu ambiente, sobre outros. Mas o poder sem consciência da sombra é extremamente perigoso. É o que cria tiranos, abusadores, manipuladores. Quando você não conhece sua própria escuridão, você se torna escravo dela. Jung contava uma história sobre um de seus pacientes, um homem extremamente religioso e moralista. Esse cara vivia julgando os outros, sempre se colocando como superior moralmente. Um dia, em um momento de estresse extremo, ele agrediu fisicamente sua esposa. Ficou em choque e não conseguia acreditar no que tinha feito. Em terapia, Jung o ajudou a entender que quanto mais ele reprimia sua agressividade natural, mais violenta ela se tornava quando finalmente escapava do controle. O processo de confrontar a sombra não é fácil. Jung mesmo disse que é um dos trabalhos mais difíceis que um ser humano pode empreender. Requer coragem para olhar para as partes de si mesmo que você passou a vida inteira evitando. Requer humildade para admitir que você não é tão bom quanto gostaria de acreditar. E requer sabedoria para integrar esses aspectos sem ser consumido por eles. Uma técnica que Jung usava era a análise dos sonhos. Ele acreditava que nos sonhos, a sombra se manifesta de forma simbólica. Aquele pesadelo recorrente onde você é perseguido, provavelmente é algum aspecto seu que você está fugindo. Aquela figura sombria que aparece nos seus sonhos é literalmente sua sombra tentando se comunicar com você. Outra forma de identificar sua sombra é prestar atenção no que te provoca emocionalmente. O que te deixa com raiva desproporcional? O que você critica obsessivamente nos outros? O que você tem medo de que descubram sobre você? Todas essas são pistas sobre o conteúdo da sua sombra. Jung também falava sobre a sombra coletiva das nações e culturas. Cada sociedade tem aspectos que rejeita e projeta em outras. Os americanos projetam sua sombra nos terroristas. Os terroristas projetam sua sombra no Ocidente. É um ciclo infinito, de projeção e violência que só pode ser quebrado quando cada lado reconhece sua própria capacidade para o mal. A história está cheia de exemplos de como a negação da sombra leva a tragédias. As caças às bruxas, a Inquisição, os linchamentos. Todos esses são casos de projeção coletiva da sombra. As pessoas projetavam seus próprios impulsos sexuais reprimidos nas bruxas, sua própria heresia nos hereges, sua própria violência nos criminosos. Mas vamos trazer isso para o nível pessoal de novo. Quantos relacionamentos são destruídos porque as pessoas projetam sua sombra no parceiro? O cara que acusa constantemente a namorada de traição geralmente é quem tem impulsos de trair. A pessoa que vive reclamando que os outros são egoístas geralmente é profundamente egoísta, mas não consegue admitir. Jung tinha um conceito chamado enantiodromia, a ideia de que tudo eventualmente se transforma em seu oposto. Quanto mais você tenta ser exclusivamente bom, mais o mal se acumula no inconsciente. Quanto mais você tenta ser apenas racional, mais o irracional toma conta. É como tentar segurar uma bola de praia embaixo d'água. Quanto mais força você usa, mais violentamente ela vai explodir para a superfície. Isso não significa que você deve sair por aí expressando cada impulso sombrio que tem. Esse é um mal entendido comum sobre o trabalho com a sombra. Integrar a sombra não é se tornar a sombra. É reconhecer esses impulsos, entender de onde eles vêm e então fazer escolhas conscientes sobre como agir. Por exemplo, se você reconhece que tem impulsos violentos, você pode canalizá-los de forma saudável através de esportes de luta, ou usar essa energia agressiva para lutar por causas justas. Se você reconhece sua capacidade para manipulação,
pode usar esse entendimento para se proteger de manipuladores e para se comunicar de forma mais efetiva e ética. Jung acreditava que cada pessoa tem uma missão única na vida, o que ele chamava de processo de individuação. Mas você só pode cumprir essa missão se integrar todos os aspectos de si mesmo, incluindo a sombra. Um homem que nega sua agressividade nunca poderá proteger o que ama. Um homem que nega sua vulnerabilidade nunca poderá ter relacionamentos profundos. Um homem que nega sua ambição nunca realizará seu potencial. O mundo moderno torna esse processo ainda mais difícil. Somos bombardeados com imagens do que deveríamos ser, como deveríamos agir, o que deveríamos sentir. As redes sociais criam uma pressão ainda maior para apresentar apenas nossa persona polida, enquanto a sombra fica cada vez mais reprimida. É por isso que vemos tantos casos de pessoas perfeitas nas redes sociais que na vida real estão em depressão profunda ou que cometem atos que ninguém esperaria. Quanto maior a distância entre a persona e a realidade total da pessoa, incluindo a sombra, maior o sofrimento psíquico. Jung não estava sozinho nessas observações. Nietzsche, antes dele, já havia alertado sobre os perigos da moralidade excessiva. Freud, seu contemporâneo, também reconhecia os impulsos sombrios do lícito ser humano, embora focasse mais no aspecto sexual. Mas Jung foi único em propor que a solução não era reprimir ainda mais esses impulsos, mas sim integrá-los conscientemente. A integração da sombra também tem um aspecto espiritual profundo. Jung acreditava que só através do confronto com a própria escuridão uma pessoa poderia alcançar a verdadeira iluminação. Não é coincidência que em muitas tradições espirituais o iniciado deve passar por uma noite escura da alma antes de alcançar a sabedoria. No budismo existe o conceito de que cada pessoa tem natureza de Buda, mas também carrega os venenos da ganância, raiva e ignorância. No cristianismo místico, fala-se da necessidade de descer ao inferno antes de subir ao céu. São todas metáforas para o processo de confrontar e integrar a sombra. Mas vamos ser práticos aqui. Como você, homem jovem buscando poder e verdade, pode aplicar isso na sua vida? Primeiro, pare de fingir que você é apenas suas qualidades positivas. Reconheça que você tem inveja, raiva, luxúria, ganância, preguiça e todos os outros pecados. Não se julgue por tê-los. Todo mundo tem. A questão é o que você faz com eles. Segundo, quando você sentir uma emoção muito forte em relação a alguém ou algo, pause e se pergunte: o que isso está revelando sobre mim? Se você odeia arrogância nos outros, onde você é arrogante? Se você despreza a fraqueza, onde você se sente fraco? Use o mundo exterior como espelho para seu mundo interior. Terceiro, desenvolva uma prática de autoobservação. Pode ser meditação, pode ser escrever um diário, pode ser terapia. O importante é criar um espaço onde você pode ser honesto consigo mesmo sobre quem você realmente é, não quem você gostaria de ser. Quarto, encontre formas saudáveis de expressar sua sombra. Se você tem raiva, pratique artes marciais. Se você tem impulsos destrutivos, encontre algo construtivo para destruir, velhos hábitos, por exemplo. Se você tem desejo de poder, busque poder sobre si mesmo antes de buscar poder sobre outros. Quinto, e talvez mais importante, tenha compaixão por si mesmo e pelos outros. Quando você entende que todo mundo está lutando com sua própria sombra, fica mais fácil perdoar tanto seus próprios erros quanto os dos outros. Isso não significa aceitar comportamentos abusivos, mas entender de onde eles vêm. Jung dizia que o encontro consigo mesmo é, a princípio, o encontro com a própria sombra. É um encontro que a maioria das pessoas evita a vida inteira. Mas é só através desse encontro que você pode se tornar inteiro, autêntico e verdadeiramente poderoso. O poder real não vem de negar suas fraquezas, mas de conhecê-las tão bem que elas não podem mais controlá-lo. O homem verdadeiramente perigoso não é aquele que nega sua capacidade para o mal, mas aquele que a conhece intimamente e escolhe fazer o bem. Esse é o homem que pode proteger o que ama, lutar pelo que acredita e criar mudança real no mundo. A jornada de integração da sombra é uma jornada para a vida inteira. Não é algo que você faz uma vez e pronto. Cada fase da vida revela novos aspectos da sombra. O que você reprimia aos 20 anos pode ser diferente do que reprime aos 30 ou 40. É um processo contínuo de autoconhecimento e crescimento. Jung acreditava que a humanidade estava em uma encruzilhada. Ou aprendemos a lidar com nossa sombra coletiva, ou nos destruiremos. As armas nucleares, a destruição ambiental, as guerras intermináveis, tudo isso é manifestação da sombra coletiva não integrada. E a mudança começa no nível individual.
Cada pessoa que integra sua própria sombra contribui para a consciência coletiva. Então, da próxima vez que você vir uma boa pessoa fazendo algo terrível, em vez de julgá-la como má, pergunte-se: que parte da sombra dela explodiu? E mais importante, que partes da minha própria sombra eu estou negando que poderiam levar a algo similar? A verdade brutal que Jung nos ensina é esta: você não é tão bom quanto pensa, mas também não é tão mal quanto teme. Você é um ser humano completo, com capacidade tanto para criar quanto para destruir, para amar quanto para odiar, para elevar quanto para degradar. E é só aceitando essa totalidade que você pode escolher conscientemente que tipo de homem você quer ser. Não seja o cara que finge ser santo e um dia explode. Não seja o cara que projeta todo o mal do mundo nos outros enquanto se recusa a olhar para si mesmo. Seja o cara que conhece sua própria escuridão tão bem que ela não tem mais poder sobre você. Seja o cara que pode olhar o monstro nos olhos e dizer: eu te conheço, você é parte de mim, mas não é você quem manda aqui. Esse é o caminho do guerreiro moderno. Não é sobre destruir inimigos externos, é sobre integrar os inimigos internos. É sobre se tornar completo, autêntico e verdadeiramente livre. E essa liberdade só vem quando você para de fugir da sua sombra e começa a dançar com ela. A escolha é sua. Você pode continuar vivendo na superfície, mantendo a fachada, reprimindo tudo que não se encaixa na sua autoimagem. Ou você pode mergulhar fundo e enfrentar seus demônios e emergir, como um homem que conhece tanto sua luz quanto sua escuridão. Um homem assim é verdadeiramente perigoso, não porque vai fazer o mal, mas porque tem o poder de escolher conscientemente fazer o bem. Jung nos deixou um mapa para essa jornada. Cabe a cada um de nós decidir se temos coragem de segui-lo. E lembre-se, a sombra que você não enfrenta hoje pode ser o monstro que destrói sua vida amanhã. A escolha é e sempre será sua.